Estamos todos doentes, só que ainda não fomos diagnosticados, porque a ausência de sintoma não significa saúde. Oi, gente do céu, da gente do céu, eu sou o Cadu e te ajudo a ter o corpo 20 anos mais jovem. Muito obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente, por isso seja muito bem-vindo ao canal do Samurai, com esse humilde semblante que vos fala aqui do Matagal, do Instituto Samurai para o Corpo até 20 anos mais jovem. Hoje, dia 21 de abril de 2026, antes de falar sobre a doença que começou muito antes do sintoma, para começar a dia de abdômen, bora lá pagar a primeira, a ver se anima. Oi, gente do céu, vou dar um pause rapidamente aqui. Agora sim, bora começar.
Depois da lambada ali deu, né? Tá ótimo para essa terça-feira. 6 horas da tarde, 6h05 da tarde. Feriado. Ufa, nossa. Tá mais do que bom. Acho que assim, pendurar na corda ele foi muito difícil. Doeu a mão demais. E empurrar depois que o abdômen já tava cansado também. Todos os outros o abdômen queimou. Queimou foi tudo, glória a Deus. Feito melhor do que o perfeito. Bora lá vencer mais um. Primeiro set, a doença começa em silêncio. Mas chega um cravinho aqui. Aproveitar o embalo. Porca furada. A maioria de nós aprendeu a reconhecer a doença apenas quando ela ganha um nome. Só que existe algo que quase nunca é ensinado. A doença não começa no diagnóstico, começa muito antes. Começa em silêncio, sorrateira. E quando ainda conseguimos trabalhar, viver, treinar. Só que já não estamos no nosso melhor. Começa quando o corpo nos dá pequenos sinais. Só que na correria do dia a dia, acabamos deixando passar. Vai virando cansaço constante. Falta de reparo no sono, né? O sono que não restaura. Dificuldade de concentração, foco, memória. Desconfortos digestivos, constipação, diarreia, estufamento, gases. Oscilação de humor. Só que isso, como não nos debilita completamente, deixamos passar. Fazer o quê? Percebe um padrão por trás disso. Um padrão que muitas vezes começou com aquilo que acreditamos que era saudável. Alimentos recomendados, rotina comum, hábitos socialmente aceitos. E mesmo assim, o corpo reage. Porque o corpo não responde à intenção, ele responde ao impacto metabólico. Aquilo que parece equilibrado pode, na prática, gerar instabilidade. Pico de energia seguido de queda, fome constante, dependência de estímulos. Isso vai criando um ciclo vicioso, silencioso. Uma montanha-russa metabólica que desgasta o organismo dia após dia. O mais curioso é que, quando mudamos o ambiente, o corpo responde. Mudamos a alimentação, mudamos a rotina, de repente a energia volta. A clareza volta, o desempenho melhora. Mas só que raramente paramos para querer entender por quê. Quando voltamos ao padrão anterior, o corpo começa a perder esse equilíbrio novamente. Sem dor intensa, sem diagnóstico fechado, sem alarme. Apenas não estou tão bem assim. Isso vai passando despercebido, porque aprendemos a conviver desse jeito. Só que existe algo ainda mais profundo. Nenhuma doença surge de repente. Elas se constroem ao longo de anos e às vezes décadas. Um desequilíbrio aqui, uma inflamação ali, e o corpo em adaptação silenciosa, até que um dia recebe o nome. Mas naquele momento já está avançada. Isso muda tudo, porque mostra que o problema nunca foi o dia do diagnóstico.
O problema foi tudo que aconteceu antes e que foi silenciosamente ignorado. O corpo sempre esteve falando, mas nós nunca paramos para escutar. E talvez seja a maior virada de chave. Não é sobre esperar a doença aparecer, é sobre perceber o processo enquanto ele ainda é reversível. Então bora pagar a segunda, podemos estar doente sem saber. Bora lá pagar a segunda.
Bebi a lambada e tá paga a segunda. Queria ter pago sem levar a lambada. Ai, ficou bem no meio da bunda. Bora lá pro 7-2, né? Podemos estar doente sem saber. A maioria tá sem saber, sem diagnóstico. Só que antes de continuar, deixo claro que esse conteúdo tem caráter educativo e não substitui avaliação nem acompanhamento de um profissional de saúde. Cada organismo é único e qualquer mudança deve ser feita com orientação adequada. Delícia de aguinha com limão. Tá louco, mereço, né? 18/18, terça-feira, 21 de abril. Ai, mereço muito, ô louco. Às vezes o dia de feriado acaba sendo mais cansativo, né? Bora pro 7-2. Estamos doentes, sem diagnóstico. Existe uma interpretação capaz de mudar o ponto de vista. Quando junto com a dor vem consciência, existe uma interpretação capaz de mudar quando junto com a dor vem consciência. Existe um ponto de vista capaz de transformar quando junto com a dor também vem consciência. Porque você imagina descobrir que o corpo está em processo de adoecimento, mesmo se sentindo bem, sem sintomas, sem limitação, sem sinais evidentes. Mas só que internamente o sistema imune já está muito ativo, produzindo resposta e gerando inflamação, iniciando um processo que com o tempo pode se transformar numa doença. Isso quebra uma das maiores ilusões que temos. Sentir-se bem não necessariamente significa estar saudável. A saúde não é apenas ausência de sintomas, é equilíbrio interno. Esse equilíbrio pode estar sendo comprometido em silêncio. Ao mesmo tempo, existe outro extremo. Pessoas que passam a vida inteira sem diagnóstico, até que um dia o corpo colapsa. E o que parecia surgir do nada, na verdade, vinha sendo construído há décadas. Isso mostra que não existem dois tipos de pessoa, existem diferentes momentos do mesmo processo. Todos nós estamos em algum ponto desse caminho, infelizmente, porque na ciência do bem e do mal as coisas morrem. E o que determina onde estamos não é só a genética, é o conjunto de tudo o que fazemos diariamente, o que comemos, como vivemos e todo o ambiente ao nosso redor, as exposições que acumulamos ao longo da vida. Tudo isso influencia diretamente o sistema imunológico. E quando esse sistema se desequilibra, surge um fenômeno central nisso tudo, a inflamação. Não aquela inflamação aguda que é visível, que tem sintoma, mas uma inflamação silenciosa e persistente, que pouco a pouco vai afetando o ponto mais vulnerável do corpo, porque o corpo funciona como uma corrente, e toda corrente se rompe no elo mais fraco. Para alguns pode ser o intestino, para outros o cérebro, para outros as articulações, a pele, a tireoide. O sintoma aparece onde existe fragilidade. E nós, muitas vezes, tratamos só o sintoma e esquecemos do processo que está por trás. Esse é o erro. O foco não deve ser apenas apagar o incêndio, mas parar de jogar combustível nele. Existem gatilhos claros.
alimentação inadequada, exposição a toxinas, estilo de vida inadequado. E quando removemos esses gatilhos, o corpo começa a se reorganizar, se regenerar, porque a inflamação reduz, o sistema imunológico se acalma, se regula, o organismo volta a funcionar melhor como deveria. Isso não é teoria, isso é fisiologia. Mas para isso é preciso mudar a forma de enxergar a saúde. Precisamos parar de aceitar aquele cansaçozinho, aquele sintoma como normal. Parar de justificar sintomas como consequência somente da idade. Parar de ignorar sinais, porque o maior risco não é a doença, é não perceber que ela já está começando, às vezes até avançada. Bora fazer a terceira então? Complicado, né? Porque todo mundo tem algum grau de adoecimento, né? Principalmente com o avançar da idade, quem é que não tem? Com tudo que vai vivendo, né? E muitas vezes a pessoa descobre essa informação depois de muito tempo. E a única certeza que nós temos aqui é a morte, né? Nós podemos nos alegrar. Vou falar por quê logo mais. Bora lá fazer a terceira. Antes de voltar para o nosso fechamento impactante e memorável. Bora lá então.
Ai, esse tá é pago, vixe. Aquele da canoinha, interessante é deixar a lombar bem presa no chão, focar bem no abdômen. A prancha é a mesma coisa, tentar empurrar o chão ali com o cotovelo, sempre contraindo o abdômen, porque o músculo não sabe contar, né? Ele sabe a hora que ele tá queimando ali, por isso tem que prezar pela qualidade. E glória a Deus, né? Tá pago mais um. Nossa, pendurar na corda ali dói muito a mão. A parte que mais dói é ficar segurando. Aí o abdômen já tá cansado. Empurrar a mureta ele também é bem difícil. E aquele compressor de quadril, o quarto exercício, ele parece simples, mas é muito pegado. Muito pegado mesmo. Bom, é isso, né? Mais um treinão pago, o abdômen bem trabalhado, a lombar da gente pedindo socorro, né? Lombar é uma área judiada. Ah, coisa. Tá todo mundo doente, só que ainda não recebeu o diagnóstico. Infelizmente, né? Porque o salário do pecado é a morte. Essa ciência do bem e do mal. Bom, bora lá então. Um golinho do meu fitoterápico delicioso. A corda pra fechar ali, nossa, levar lambada, já tava com o ombro trabalhado, né? Ixi, se valeu. Tá pago mais um dia. Eu também preciso ter o shape, né? Bom, então bora lá. Estamos vivendo como se saúde fosse ausência de diagnóstico. Mas a verdade é que a maioria de nós está doente sem saber. E de certa forma, todos estamos em algum nível desse processo. Porque viver no mundo de hoje já é um desafio constante para a nossa biologia. Só que temos uma escolha. Ou podemos continuar ignorando, seguir o fluxo, né? A boiada. Ou começar a despertar. Que é um passo de cada vez, um dia após o outro. Começar a despertar. Cuidar da saúde não é só evitar doença. É recuperar aquilo que fomos feitos para ser. Um corpo mais leve, mais forte, mais lúcido e mais vivo. Um shape 20 anos mais jovem. Ah é, falando nisso, vou tirar minha camisa para enxugar o suor. Ah, meio isso, né, gente do céu. Ufa. Essa terça-feira, 6h30. Treinão pago. Glória a Deus, dá até mais um golinho. Delícia fitoterápico. Tô até com sede. Bom, mesmo entendendo tudo isso, existe algo ainda mais profundo. Porque no meio de toda essa confusão da ciência do bem e do mal, que as coisas morrem, tem uma verdade imutável. Nesse mundo tudo se desgasta, tudo envelhece e caminha para o seu fim. Só que tem uma promessa, não de evitar a morte, mas de restaurar a vida. Porque Jesus nunca brincou de ser Deus. Ele morreu, ressuscitou para cumprir essa promessa. E cuidar da saúde hoje é também uma forma de honrar a vida que recebemos. E se existe um começo para essa transformação, ela não está no diagnóstico, ela está na consciência. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio, gente do céu, da gente do céu.